E aí pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, tá certo? Hoje vamos dar continuidade aí na nossa aula de número 4 do Java, tá? Eu vou fazer aqui um complementar da aula anterior, tá? Eu deixei um desafio para vocês fazerem alguns testes em cima do que nós abordamos aqui na última aula, tá? E vamos, na verdade, fazer juntos aqui, tá? Eu deixei aqui para vocês, né? Essa linha aqui já foi alterada por mim, mas até então o que tinha nessa linha era esse 36 mais idade, certo? Para vocês poderem fazer os testes. E aí, quando eu desliguei aqui o vídeo, eu fui fazer uns testes meus para relembrar alguns conceitos, né? Eu pedi para vocês inverterem e colocarem idade mais 36. Vamos primeiro fazer eles e eu vou explicar exatamente o que vai acontecer quando a gente faz isso daqui, tá certo? E depois eu vou fazer mais um teste com vocês e a gente vai entender como é que o Java lidar com essas operações de strings com outros tipos, tá certo? Então vamos executar aqui, ó, salvei. Vamos executar aqui o nosso Java C. Vamos compilar a nossa aula 3. Tá? Eu estou aqui com Java aula 3 e ele compila. Olha só. Percebam que não mudou, né? Tanto faz se a idade ela está depois da string ou antes da string, o resultado ficou sendo uma concatenação. Lembra que eu falei no vídeo anterior? O resultado ficou sendo uma concatenação de strings. Então, e se eu fizer isso aqui, ó, 10 mais? Olha só, eu quero... O que está acontecendo aqui? A gente tem uma variável primitiva, idade, que tem 36 no seu valor, certo? Nós temos aqui um 10, que é um primitivo inteiro que está diretamente no código, que está fazendo uma operação em cima da idade, e depois nós temos mais uma operação que agora vai juntar tudo com essa string. Percebam, pessoal, embora nós não tenhamos o parênteses, olha só, nós trabalhamos aqui na aula anterior com os parênteses para mostrar como nós faríamos para o Java reconhecer que, por termos duas strings aqui, o que nós estávamos querendo fazer, na verdade, era uma soma. Vocês lembram disso, certo? E pela lógica, nós teríamos, por essa lógica isolada, nós teríamos também que ter os parênteses aqui no início para ele poder reconhecer como uma operação. Só que não é o que acontece. E isso me despertou, me fez relembrar o porquê que a JVM, na verdade, ela não permite que uma soma assim seja feita, mas ela permite que uma soma assim seja feita. Vamos executar isso aqui? Olha só, a gente tem uma soma de inteiros e depois a gente está concatenando com uma string. Aqui embaixo a gente tem uma string e a gente está concatenando com outras coisas. Então, sem executar, eu já vou dizer para vocês, aqui ele vai fazer 36 mais 10, ele vai fazer 46 e ele vai adicionar o 46 ao 36. E vai ficar 46, 36 e aqui vai ficar, e eu tenho 36, 8 anos de idade. Tá certo? Vamos ver acontecendo? Compilando. Mais uma vez, lembra que a cada alteração nós temos que compilar novamente o nosso código, senão o nosso ponto class fica com o mesmo ponto class da versão anterior e não adianta de nada. Então não basta mudar o código, tem que compilar novamente e nós vamos executar. Olha só, pessoal. Como eu falei para vocês, aqui ele primeiro fez a operação de idade mais 10 e depois ele concatenou tudo isso numa string, tá? E aqui embaixo, desde o início, ele não fez nenhuma operação matemática.
Ele simplesmente concatenou tudo o que ele achou pela frente e colocou na string. Por que isso acontece, pessoal? É porque o Java ele vai trabalhar, tá, com a prioridade das operações. Olha só, vamos supor que nós sejamos nesse momento, vamos assumir o lugar da JVM, tá certo? Então eu viria aqui, beleza, eu tenho que printar o que? Idade. O que é idade? A idade é um inteiro, ok. Mas, ela vai somar ou ela vai concatenar? 10. 10, então soma. Quanto é a minha idade? Minha idade é 36, mais 10, 46. Mas, provavelmente vem outro número, certo? Ou não, vem um texto, ok. Então pega o resultado que eu tenho, que é 46, e concatena, ou seja, une ele ao texto que está chegando agora por último. E aqui embaixo já é diferente. Assumindo o lugar da JVM, vamos lá. Beleza, eu vou imprimir. O que eu tenho que imprimir? Eu tenho que imprimir um texto. Esse texto ele tem uns caracteres aqui dentro, que é E, espaço, EU, espaço, T, E, N, H, O. Desculpa, espaço. Mas, eu tenho um texto. Se eu tenho um texto e eu dou mais, então, na verdade, eu tenho que concatenar outro texto. Tem um inteiro idade, mas o que me importa aqui é o valor desse inteiro, que é 36. Então, tudo isso aqui virou uma grande string chamada e eu tenho, com o valor e eu tenho 36. Mas, eu tenho um texto aqui. Então, se eu tenho um texto aqui, o que vem a seguir vai ser unido a esse texto. Então, tudo isso aqui vira uma grande string. Mas, eu tenho um texto aqui desse lado. Então, o que vem aqui agora também vai ser unido a essa string. Mas, tudo isso aqui para mim nesse momento é um texto. Então, o que vem a seguir vai ser unido novamente a toda essa string. Então, é isso que o Java faz. Ele reconhece que a partir do primeiro elemento que chegou para ele, tudo que vem posterior tem que ser unido a esse elemento até ele achar alguma coisa diferente. Aqui em cima, o mais, ele permite, é um inteiro, sendo somado a um inteiro, beleza, dá um resultado, mas, é um texto, então agora eu tenho que concatenar. Então a gente poderia ter aqui, sei lá, mais 2, mais 4 vezes 5, a gente vai já trabalhar isso aqui nessa aula agora, tá? Então, enquanto ele for achando uma operação matemática, ele vai fazer cálculo. Quando ele achar uma string, ele faz a concatenação. Vamos ver funcionando. E eu vou fazer uma última mudança, tá? Vamos ver primeiro essa aqui funcionando. Ele fez, cadê? 68, 36. Por que 68 e 36? Vamos voltar no nosso código. 36 mais 10, quanto é que dá? 46 mais 2, 48 mais 4 vezes 5, 20. 48 mais 20, 68 mais... 36. Agora, isso aqui é um texto, então eu uno isso tudo dentro de um único texto. Para provar para vocês que isso é verdade, olha o que eu vou fazer. Aqui no 2 eu vou colocar um mais, só que ao invés de colocar um número aqui, eu vou colocar uma string. Então perceba, olha só pessoal, agora eu tenho uma soma, tá? Beleza. Aí a JVM ela vai achar outra soma, legal. Aí ela vai achar um texto. Então ela achou um texto, ela vai transformar tudo isso aqui em um texto que vai dar 36 mais 10, 46, mais 2, 48, virou texto. Então não tem espaço nenhum, eu só coloquei um texto, então tudo isso aqui virou um texto. Mas, olha aqui, por que só esse aqui não vai fazer parte de um texto? Porque ele entrou na regra do parêntese. Agora ele está protegido por um parêntese que tem que ser executado. Então ele vai fazer a operação matemática e depois ele vai adicionar tudo isso aqui
em um texto, e por último ele vai ver, opa, todo esse texto mais, então é um texto. Tá certo? Então vamos executar. Olha só, ele isolou o 48, tá? Que é a nossa primeira parte da soma. Aí ele adicionou um texto, por quê? Porque a nossa aspas dupla vazia transformou tudo isso aqui num texto, porque nesse momento aqui o Java teve que fazer uma concatenação, e aí ele novamente concatenou com quem? Com uma operação matemática, que é 4 vezes 5, e aí é o nosso 20, tá certo? E por último, ele concatenou a string 36. Então, pessoal, isso aí é chato, tá? Ah, eu tenho que decorar todas essas regrinhas? Não, mas é ideal para você entender como funcionam operações em Java, tá certo? E isso era tudo que eu tinha para falar da aula 3. Vamos agora para a nossa aula 4. Eu já deixei ela aqui meio prontinha, tá? Que agora eu quero falar para vocês sobre operações matemáticas no Java. Tá, pessoal? Tem muito mais que a gente precisa falar em relação a operações matemáticas no Java, mas para essa aula, isso aqui, para vocês começarem a fazer os primeiros programinhas, é mais do que suficiente. Tá certo, pessoal? Na próxima aula a gente vai ver uma forma de capturar a entrada de dados de usuários, e aí isso aqui vai começar a ficar bastante interessante. Tá certo? Você vai de fato fazer o seu primeiro programinha que você pode colocar na mão de outra pessoa e ela pode usar, tá? Então, porque até então a gente tem feito programas para ensinar conceitos, né? Nós temos escrito códigos apenas. Então, olha só, a gente tem uma variável que ela é um tipo primitivo inteiro chamada v1 recebendo o valor 10, tá? Nós temos outra variável do tipo primitivo inteiro chamada v2, que ela tem o valor, está recebendo o valor 2. E aqui nós temos 4 variáveis, tá? 4 variáveis, cada uma com o nome de uma operação matemática, que elas estão recebendo o quê? Ó, elas estão recebendo uma operação matemática. Tá certo, pessoal? Então, ó, isso aqui são literalmente, ó, nós não temos textos aqui, a não ser no momento que nós vamos exibir o resultado, tá? Enquanto nós não estivermos exibindo o resultado, aqui em cima nós estamos apenas fazendo operações matemáticas. Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos a variável soma, que representa uma soma, tá certo? Então, como é que é a soma no Java? Simples. É esse mais mesmo, tá? O mesmo símbolo de mais, esse, tá? Como é que é uma subtração? É esse V1 menos V2. Posso fazer V2 menos V1? Pode também. A gente vai daqui a pouco inverter e vocês vão ver como que o Java se comporta em relação a isso, tá? Multiplicação V1 vezes V2 e a divisão V1 vezes V2, tá? Então, ó, aqui embaixo eu vim apenas e disse assim, a soma, quanto é que deu a soma? A subtração, quanto que deu a subtração? A multiplicação, ó, copiar e colar texto, você nunca pode esquecer de ajustar para o seu programa, tá? Eu já tinha deixado aqui o erro da subtração. E a divisão, quanto é que dá a divisão, tá? Vamos compilar, pessoal? Vamos compilar e executar. Tá? Agora é a aula 4. E executar o aula 4. Então, olha só, pessoal, muito simples, ó. A soma deu 12, a subtração 8, a multiplicação 20 e a divisão 5. Por quê? Porque é a matemática pura e básica. 10 mais 2, 12. 10 menos 2, 8.
10 vezes 2, 20. E 10 dividido por 2, 5. Tá certo? E vamos inverter? Vamos agora fazer o inverso. Onde está V1? Eu estou sendo prolixo, né? Então, onde está V1 vai ser V2. E onde estava V2 passa a ser V1. Vamos ver como o Java se comporta? Primeiramente, pare o vídeo aí e tente imaginar o que o Java vai exibir para nós, principalmente nessa operação bem aqui. Ó, você lembra que a gente vai dividir um número menor por um número maior. O que faz quando isso acontece? A gente tem uma fração, certo? E números inteiros, eles são diferentes de números fracionários. Como você acha que o Java vai se comportar? Você acha que ele vai conseguir fazer essa divisão e colocar aqui nessa variável? Ou você acha que já agora vai dar um erro de compilação? Bora ver? Eu também não sei, eu só imagino o que vai acontecer, mas eu realmente não sei como é que ele vai fazer. Deixa eu falar para vocês o que eu imagino. Eu imagino que ele vai colocar aqui o valor 0 e já eu explico por quê. Então vamos lá. Vamos compilar a nossa alteração e vamos executá-la. Opa, olha só. Não mudou, já que nós estamos falando de uma soma, tanto faz a ordem dos dois números, a soma ela vai ser sempre a mesma. A multiplicação também não mudou, porque não importa a ordem dos números, a multiplicação é sempre da mesma, não importa a ordem dos fatores, né? O produto sempre é o mesmo. A subtração mudou, ou seja, nós estamos subtraindo um número menor por um número maior. Obviamente vai dar um negativo, e foi o que aconteceu, tá? E a divisão, olha aqui o que eu falei para vocês. 0. Por que deu 0, pessoal? Olha só, é muito, mas muito simples. Quando ele fez aqui 2 dividido por 10, o resultado disso daqui, nós sabemos que dá um 0,2, certo? A JVM, ela fez isso, ela chegou nesse resultado aqui, só que ela, para não dar o erro de compilação, ela disse assim, não, calma, ele quer um inteiro. Então, se ele está precisando de um inteiro, eu posso fazer o seguinte, eu ignoro a parte fracionária e eu retorno para ele somente o inteiro da operação. E aí foi isso que ela fez para a gente, tá? Para vocês verem isso funcionando, eu vou fazer uma mudança aqui. Eu vou mudar o V2 para 13. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer 13 dividido por 10. Isso aqui dá 1,3, certo? O que a JVM vai fazer agora para a gente? Ela vai dizer assim, ó, como você quer um inteiro, então eu vou ignorar a fração e ela vai retornar um 1. Vamos ver acontecendo? Vamos compilar, eu acho que eu salvei. Se eu salvei, ó, a divisão agora deu 1. E assim vai, ó, eu vou fazer agora 23 dividido por 10, é a mesma coisa. Aqui vai dar 2,3, ele vai ignorar a fração e retornar para a gente apenas o 2. Vamos ver funcionando. Tá? Então, ó, então o Java ele está criando, vai dizer, ah, mas eu não queria, né? Mas é como ele faz, tá? Mas eu queria um número fracionário aqui, eu preciso dessa fração. E aqui nós vamos entrar em um outro tipo de operação. Se você quer um número fracionário, então nós precisamos trabalhar com números fracionários.
O Java ele tem dois tipos de números fracionários, pessoal. É o float, tá? São pontos de número flutuante no Java. E o double, que também são número de ponto flutuante, só que esse aqui comporta números muito maiores que esse daqui, e ele é um pouquinho melhor para trabalhar porque ele é mais preciso matematicamente do que o float, apesar dele ainda não ser a escolha final quando nós vamos trabalhar com números decimais, tá? Por hora, vamos trabalhar com float porque ele é tudo o que nós precisamos aqui. Olha só, então percebam, não tem problema de eu fazer uma soma entre dois inteiros e colocar isso no inteiro, porque nós não vamos perder nada, tá, nessa soma. Não tem problema também de nós fazermos a subtração, afinal o inteiro também suporta números negativos. Não tem problema de nós fazermos a multiplicação, porque o inteiro recebe, ok, uma multiplicação entre números inteiros. Mas a divisão, ó, ela não consegue resolver o fracionário se o retorno dela for um inteiro, tá certo? Então, o que nós fizemos? Ó, então, pega essa divisão entre dois inteiros e joga para mim dentro de um número fracionário, dentro de um float, tá? Vamos testar isso aqui, certo? Eu não sei, eu acho que tem mais uma alteraçãozinha que eu preciso fazer, mas vamos, se for preciso, vamos aprender juntos, tá certo? Então, ó, Java C, vamos compilar nossa aula 4 e aqui nós vamos executar. Olha só, tem mais uma alteração que a gente precisa fazer. Ó, nós estamos dividindo 23 por 10, tá? Ela está dando um resultado inteiro. Olha só, pessoal, perceba que agora aqui tem um ponto zero, ou seja, ele transformou esse número num fracionário. Olha que curioso, eu não lembrava que o Java fazia isso, mas olha só que curioso. Ele transformou num número fracionário, tá certo? Só que ele não trouxe a fração, porque a fração aqui era para ser quanto? 3, certo? Vamos voltar aqui na nossa conta, ó. 2.3, tá? Que é 23 dividido por 10. Só que olha o que aconteceu. Lembra que eu falei para vocês, quando esse número ele era um int, que o Java fazia essa divisão, ele ignorava a fração e retornava para cá um inteiro. Lembra? Pois é, então, olha só. Ele continua fazendo isso, tá? Mas olha que curioso, isso aqui tem uma ordem de precedência, ó. Ele vai fazer a divisão de dois inteiros, tá certo? Vai dar um número fracionário, só que essa divisão, ela retorna um inteiro. Então, ele continua jogando somente o inteiro 2 para dentro da variável divis, tá? E quando a gente recebe o divis, opa, isso aqui é um número de ponto flutuante, e eu estou recebendo somente um 2, então ele vira um 2.0, tá? Porque ele é um número de ponto flutuante. Mas, Adriano, eu quero a fração, o que é que eu faço? Então, bora lá, pessoal, olha só. A gente vai transformar isso aqui, toda essa operação, em uma divisão, e nós vamos fazer um cast. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? É muito simples, ó. Eu estou dizendo que o resultado de tudo isso aqui é forçadamente um float. Eu ainda não sei se isso aqui vai funcionar. É muito provável que ele ainda retorne um 2.0, porque ele ainda vai fazer uma divisão e é bem provável que, como é entre dois inteiros, ele ainda retorne um inteiro 2. E mesmo fazendo o cast, aqui vai chegar a 2.0. Mas vamos testar, porque tem uma forma de transformar, tá, isso em um divisor, em um número fracionário. Vamos testar. Ó, como eu falei para vocês,
Ou seja, o que está acontecendo, pessoal? Ó, ele não vai conseguir evoluir nunca isso aqui para um fracionário, já que nós temos dois números inteiros. Eu pensei que isso era possível, mas não é. Então, se você precisa da fração, nós vamos ter que trabalhar com fracionários. Eu acho que só isso aqui resolve, tá, pessoal? Vamos testar aqui. Talvez dê um erro de compilação. Ó, o que ele diz aqui? Ele diz que ele não conseguiu fazer... Olha só, pessoal, isso aqui é muito legal, olha só. Lembra que eu falei para vocês sobre os erros? A gente vai fazer em breve um episódio só sobre erros em Java, tá? E todo dia que eu entro em fórum para tentar ajudar alguém, sempre tem alguém com um erro escancarado na cara, mas não lê. Então, vamos ler o que aconteceu aqui, pessoal. Olha, o nosso aula 4, lá na linha 8, ele deu um erro. Ele disse, ó, tipos incompatíveis, ou seja, ele está me dizendo que ele vai ter uma possível perda de conversão de float para inteiro. Perceba que quando a gente faz a divisão entre dois inteiros, que vai ter uma possível perda porque o retorno é um fracionário, o Java ele não se preocupa em retornar apenas um inteiro para você, porque ele diz assim, eu consigo retornar só um inteiro desse número fracionário. Então ele diz assim, ó, ok, já que você me pediu um inteiro, tá aí o inteiro sem a fração. Mas nós estamos fazendo o inverso. Nós agora estamos fazendo uma soma, uma subtração e uma multiplicação de dois números fracionários, porque ó, nós transformamos o nosso V1 e V2 em float. Então, o que o Java está dizendo agora? Ó, eu tenho o resultado, tá, dessa soma, só que você vai ter uma possível perda na hora de fazer a conversão, porque eu estou trabalhando com um número fracionário. O Java ele não sabe que aqui é só um 10 e aqui é só um 23 e que ele não ia ter perda nenhuma. O que ele sabe é o seguinte, ó, eu tenho um 10, tá certo? E esse 10 ele virou para mim um número fracionário. Como o Java consegue converter um inteiro para um fracionário, ele tem um número fracionário. Quando ele tenta fazer essa soma de dois números fracionários, ele está te dizendo, olha, você está querendo colocar uma soma entre dois números fracionários dentro de um inteiro. Então, eu vou ter uma possível perda na hora de fazer essa conversão, na hora de converter de float para inteiro, tá certo? E ele não permite que a gente faça isso. Ele quer que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo nesse momento. Então, como é que a gente vai para funcionar? Float. Vamos resolver a soma. Vamos resolver a subtração, tá? Afinal, deu erro aqui, ó. Deu erro na linha 8, na linha 9 e na linha 10. Para a gente ver se isso aqui funcionou, eu vou deixar a linha 10 ainda com um inteiro. E agora ela vai ter que dar um erro sozinho. Bora ver? Estão vendo? Então agora ó, ele está dizendo assim, ainda tem, né? O tipo é incompatível, eu tenho uma possível perda de conversão de float para inteiro na linha 10. Então a gente vem aqui, coloca a linha 10 também para float, tá certo? E agora eu acho que quando a gente compilar vai dar tudo certo. E quando a gente executar, a gente vai ter finalmente o nosso número fracionário correto. Tá certo, pessoal? Olha que legal. Eu realmente, ó, é isso que eu digo para vocês. Eu não faço testes antes de ligar essa câmera e começar a aula, tá certo? Porque eu trabalho há tanto tempo com Java, que eu não tenho vergonha de dizer assim, tem coisas que eu não me lembro mais. E aí é bacana que a gente aprende junto, pessoal. A gente pega a porrada junto. Isso aqui é para vocês verem que a gente não precisa saber tudo.
Você não precisa decorar tudo que você vai ter que saber na sua jornada, durante a sua jornada de programação. É normal que você esqueça as coisas. Normal que você esqueça. Por que eu digo que eu já soube isso daqui, pessoal? Porque quando eu tirei certificação, a gente é obrigado a estudar todos esses detalhezinhos aqui. Porque lá tem as questões de pegadinha, né? Ele faria uma pegadinha comigo, ele colocaria tudo isso aqui inteiro. E aí ele diria, qual é o resultado? Aí ele diria, isso aqui mais isso vai dar 23, vai dar 23.0, vai dar, sei lá, deixaria inteiro aqui, né? Aí diria, vai dar 23.0, vai dar 23, não vai compilar ou vai dar um erro em tempo de execução. E aí você tem que saber exatamente, né? E aí na época a gente estuda bastante, e aprende e sabe exatamente como que faz isso daqui. Só que eu tirei a certificação há quase 10 anos atrás, então eu não lembro, eu não trabalho com float também há muito tempo, eu não realmente confesso, não lembro como isso funciona e eu reaprendi aqui junto com vocês, aqui fazendo essa aula, tá? Ou seja, enquanto você está assistindo aí e com um monte de dúvidas, você está ciente que aqui desse lado eu também estava com dúvidas. Será que isso aqui vai compilar? Será que vai funcionar? Eu acho que ainda não vai funcionar, né? Então, você lembra que a gente fez aqui atrás, ó? Na verdade, eu criei um float, né? Isso aqui lá atrás era um inteiro, certo? Isso aqui era um inteiro. E bem aqui a gente chegou a tentar fazer um cast, né? Ou seja, vamos transformar essa operação num float. Eu não tinha certeza do que isso ia fazer, porque é assim que um programador faz. Se ele não tem certeza, ele testa, ele valida, tá certo, pessoal? Agora, olha só, vejam que curioso, tá? O que eu fiz aqui? Eu de novo voltei as minhas duas variáveis, tá, o carro passou destruindo tudo. Eu de novo voltei as minhas duas variáveis aqui para inteiro, tá? E todas as minhas operações se mantiveram float. Você lembra que quando a gente fez o contrário, quando as duas variáveis eram floats e as operações eram inteiros, o Java deu erro. Será que ele vai conseguir fazer agora isso aqui, o inverso? Será que ele consegue fazer o inverso? Vamos salvar, não estava salvo, tá? A bolinha aqui me diz isso. E vamos... Os motoqueiros resolveram atrapalhar a nossa aula hoje. Tá, voltando aqui. Vamos fazer a nossa... Eu não sei onde é que eu estava. Tá, salvei. Vamos agora compilar o nosso código e executar. Olha só, pessoal. E aí o Java ele consegue fazer as operações, com exceção da divisão. Por quê? Pelo mesmo problema que nós enfrentamos lá atrás. Não importa se a gente está fazendo um cast explícito aqui, tá? Ou implícito. Aqui, pessoal, ele também está fazendo o mesmo cast aqui, tá? Verdade é que isso aqui é desnecessário aqui nesse momento, tá? Ele está aqui, mas ele está fazendo isso em todas as linhas. Automaticamente o Java está fazendo isso para a gente, sem a gente precisar escrever. E é por isso que eu pensei que ia dar certo, mas eu não lembrava mesmo que a JVM, na verdade, ela já faz isso aqui para a gente. Então, quando ela faz o V2 mais V1, ela retorna um inteiro e transforma ele para um float. Aqui não tem problema, porque já era um número inteiro, então... Quando ele transforma num float, ele transforma nisso aqui. Certo? Então, é a mesma coisa que a gente estava fazendo em todos os lugares. E para soma, subtração e multiplicação, isso não tem problema nenhum. Para divisão tem. Por quê? Porque, como são dois inteiros, o resultado dessa divisão aqui, automaticamente já é um inteiro. Ou seja, quando o divis era um inteiro, ele fazia isso daqui. Lembra que eu falei? Como ele retornava um número fracionário, ele ignora esse cara aqui e retorna para cá só o inteiro, certo?
A verdade é que ele não retorna para cá só o inteiro. Quando ele faz essa divisão aqui, o resultado dela já é um inteiro. Então, assim, no momento de evoluir a operação matemática, a JVM sabe que isso aqui dá um resultado inteiro e automaticamente ela já ignora a fração. Então, tanto faz se aqui é um float e se a gente converteu aqui, fez o cast explícito, tá, pessoal? Isso aqui é o cast explícito. Quando eu escrevo, o que é o cast? É eu transformar o resultado em uma coisa de um tipo que eu quero que ele se transforme. Nem tudo consegue converter para um cast, tá, pessoal? Se eu der um cast para uma coisa que não tem nada a ver, sei lá, eu vou dar um cast para o meu aula 4. Ó, o meu aula 4, ele é um tipo Java, tá? Toda classe, ela também é um tipo. E eu estou transformando essa soma aqui em um aula 4. Isso não faz o menor sentido. E se eu fizer um cast explícito que não faz sentido, o Java ele diz para mim, ó, fez besteira. Está tentando transformar um inteiro para um aula 4. E diz assim, impossível, né? Tipos incompatíveis, ó. Não é nem perda de precisão, ó. Não é perda de precisão como foi aqui em cima, ó. Ou seja, ele disse assim, ó, conversão, desculpa, não é perda de precisão, tá? Não, ele disse assim, na hora de converter, nós íamos ter possíveis perdas, tá? Então, assim, não é esse o caso. Ele está dizendo, ó, incompatible types, ou seja, tipos incompatíveis, ou seja, eu não posso transformar um inteiro em uma variável do tipo aula 4. Então isso, pessoal, é o cache explícito. Como eu não tenho necessidade de fazer o cache nesse caso, o Java já resolve para a gente e coloca dentro de um float. Isso aqui é um cache implícito, ou seja, o Java automaticamente ele faz esse cache para a gente, tá? Mas já que nós queremos os nossos números decimais, vamos voltar com os nossos floats, tá certo, pessoal? Então agora, como nós vimos lá atrás, tudo funciona como nós queríamos matematicamente falando, tá? O 23 mais 10 é 33, o 23 menos 10 é 13, o 23 vezes 10 é 230 e o 23 dividido por 10 é 2,3. Tá certo, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Como dever de casa aí, façam outros testes, trabalhem com outro tipo, mudem tudo isso aí para double, coloquem aqui frações, tá? Ou seja, e agora, como é que o Java se comporta? Façam as contas aí na calculadora de vocês, vejam como é que fica a precisão desses cálculos, vê se dá tudo certinho, vê se não dá. Se não der, muda para esse tipo aqui, vê se a precisão melhora, vê se ela piora. Enfim, pessoal, tem muita coisa que vocês podem fazer aí só com essas 13 linhas de código aqui, 14 linhas de código aqui. Tem muita coisa que vocês podem fazer para poder testar aí, fazer algumas brincadeiras, tá certo? Então, assim, não esqueçam aí de se inscrever no canal, tá, pessoal? Não esqueçam de deixar aí o like, clicar no sininho se você quiser acompanhar os próximos vídeos. E se der o dislike, eu sempre falo isso e eu vou falar para sempre. Se der o dislike, coloca aí por que você está dando dislike, porque isso para mim é extremamente importante. Tá, pessoal? Pode estar vendo algum ruído na nossa comunicação, eu posso não ter entendido bem o que vocês querem. E por isso eu preciso do feedback de vocês aí, eu preciso que vocês digam o que está dando certo e o que não está dando certo nas nossas aulas, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês se divirtam aí com as operações matemáticas em Java e na próxima aula nós já vamos fazer aí a nossa primeira calculadora dinâmica, ou seja, nós não vamos mais ter cravado aqui qual é a operação que a gente vai fazer. Nós vamos perguntar para um usuário qual operação ele deseja fazer e nós vamos automaticamente fazer esses cálculos para ele.
Tá certo, pessoal? E aí vai entrar mais um monte de conceito novo que a gente vai estar trabalhando. Provavelmente essa aula de calculadora nós não vamos terminar ela em um único dia. Por quê? Porque vão ter vários conceitos que vão entrar, que conforme a gente for fazendo a nossa calculadora, eu vou ter que parar para explicar quais são esses conceitos e aonde eles afetam nos seus estudos e aonde eles vão afetar futuramente se você vier a fazer algum sistema maior ou se tornar um programador profissional. E aí a gente vai trabalhar tudo isso aqui a partir da nossa próxima aula. Tá certo, pessoal? Então espero vocês, conto aí com feedback e até a próxima.